Meus irmãos, nós seguimos então a nossa série de exposições no Sermão do Monte. E no texto de hoje, eu gostaria de convidar os irmãos já para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, e os versículos 38 ao 42. Nós aprenderemos com Jesus sobre vingança, retribuição, como o cidadão do reino age em momentos como esses. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 38 ao 42. Irmãos, encontraram? Bem, irmãos, antes de nós passarmos a leitura, queria fazer uma pergunta a vocês. Vocês já chegaram em algum lugar, algum ambiente, e viram aquela placa que é bastante comum, que diz: gentileza gera gentileza? Ok, mas e quando nós somos injuriados, quando nós somos tratados de maneira que nós não gostamos? Como nós devemos agir? Como nós lidamos quando somos perseguidos? É sobre isso que Jesus está falando aos seus discípulos. E o tema da mensagem de hoje é retribuindo a vingança com graça. Eu gostaria de ler com os irmãos esses versículos. Assim está escrito: vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixe que levem também a capa. Se alguém o forçar a caminhar 1 milha com ele, caminhe 2. Dê a quem pedir e não volte as costas a quem quiser. Dê a quem pedir e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Amém? Irmãos, o Dr. R.C. Sproul diz que de todos os ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte, o texto que está diante de nós é um dos textos mais difíceis, mais desafiadores. O pastor Marcelo falou algumas semanas atrás que nós pregamos sequencialmente, de forma expositiva, onde há textos que são de fato difíceis, mas nós não pulamos. O texto de hoje não é um texto tão polêmico como a gente viu alguns textos atrás, mas é um texto que é muitas vezes mal compreendido, ou então facilmente esquecido. Eu gostaria de ver com vocês esse texto e que o Espírito de Deus abra o nosso coração e o nosso entendimento para que a gente compreenda a sua palavra. Como a gente está vendo ao longo dessa série, se você está com a sua Bíblia aberta, eu lhe convido a permanecê-la com ela aberta. Você verá que no versículo 17, Jesus disse que ele não veio para abolir a lei, mas ele veio para cumpri-la. Então é importante nós relembrarmos que Jesus não está fazendo uma nova interpretação da lei, ou então novos mandamentos, mas Jesus estava contrastando a interpretação errada dos escribas e fariseus. Esse texto que nós lemos agora, Jesus pela 5ª vez está dizendo o seguinte: olha, vocês ouviram o que foi dito. Ou seja, ele conversando com os seus discípulos, ele diz: olha, vocês são conhecedores, vocês aprenderam dessa forma, mas eu vos digo. E então Jesus passa a corrigir aquilo que foi ensinado de maneira errada. Dessa vez, Jesus vai falar a respeito de uma lei que nós conhecemos. A lei do talião, ou a lei da retaliação. Olho por olho, dente por dente.
Interessante que Jesus não está falando algo novo. Ele está fazendo uma citação diretamente do Antigo Testamento. Está fazendo uma citação das leis civis de Israel. E essa lei nós não encontramos tão somente nas Escrituras, nós encontramos em códigos civis. Um exemplo disso é o Código de Hammurabi, um dos códigos mais antigos do mundo. Mas acontece que os escribas e fariseus, eles estavam ensinando algo totalmente diferente do que o Antigo Testamento, do que a Torá ensinava. A primeira citação que nós temos dessa lei na Bíblia, você pode encontrar em Êxodo 21, versículos 24 e 25, que diz o seguinte: olho por olho, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. E depois vocês encontrarão em Levítico 24, 20, onde Moisés, que está escreve o Pentateuco, os 5 primeiros livros que nós temos no Antigo Testamento, ele acrescenta fratura por fratura. E em Deuteronômio ele vai um pouquinho além. Deuteronômio 19, 21, ele diz vida por vida. Mas o que de fato significa essa lei? Qual era a necessidade dessa lei? E quando essa lei deveria ser aplicada? Essa lei era uma lei civil que Deus havia dado a Israel para que eles tratassem o que é errado, o que deve ser punido. Ou seja, a lei do talhão, que nós conhecemos, era uma lei justa, uma lei necessária, pois ela se tratava da retribuição da maldade na mesma proporção que ela era praticada. Ou seja, se você causou mal a alguém, ou desse algum prejuízo, o castigo, a retribuição, precisaria ser proporcional com aquilo que você havia cometido. Essa é a lei que nós conhecemos por lei do talhão. Portanto, o principal intuito dessa lei era justamente controlar os excessos, justamente controlar, fazendo com que a vingança, a retribuição não fosse algo desproporcional. Mas qual então a necessidade dessa lei? A gente vê nas Escrituras que há várias razões para que essas leis fossem estabelecidas. Após a queda, era necessário se ter uma ordem, leis que pudessem, em certa medida, refrear o coração humano, pois o coração humano é mau, é perverso. Nós vemos que o homem, movido pelas suas próprias vontades, ele é altamente destrutivo. Nós temos inúmeros exemplos disso. A Bíblia nos dá exemplo disso. A gente poderia ver a história de Lameque, em Gênesis 4, 23, onde ele age de forma totalmente vingativa e de forma desproporcional. Ele diz o seguinte: olha, eu matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Gente, ele tira a vida de um homem e de um menino por motivos fúteis. Assim é o coração humano. Nós não sabemos, não é mesmo, nos vingar. Porque se alguém pisa no nosso pé, nós queremos retribuir de forma mais pesada ainda. Assim é o ser humano. Nós queremos pagar na mesma moeda e um pouco mais. Esse é o ser humano. Assim é o coração humano, totalmente inclinado para fazer o mal. A gente vê exemplos disso constantemente. Simples acidente no trânsito, quantas vezes gera briga e até mesmo morte.
faz muito tempo que a gente teve um caso aqui na nossa cidade de vizinhos que discutiram por motivos tão pequenos e um acabou infelizmente matando o outro. É por esses motivos que a lei foi dada. Essa é uma das razões, é pela santidade da vida, onde ninguém tem o direito de tirar a vida do outro impunemente, pois o homem foi criado à imagem de Deus, à imagem do Criador. Então Deus estabeleceu que se alguém assassinasse outra, deveria pagar com a sua própria vida. Se alguém ferisse uma pessoa, deveria pagar por isso. Ou seja, recebia equivalente ao mal que cometeu. Totalmente justo. Outra razão que nós encontramos nas Escrituras para Deus dar essas leis é que elas serviam como proteção para a sociedade. Você não deixa um bandido solto, embora a nossa justiça seja bastante complicada, né? Mas a lei é para isso, é para proteger a sociedade. Você já imaginou uma terra sem lei? O caos que seria? Então essa lei tinha o propósito de refrear os sentimentos de vingança. Ou seja, se eu ferir alguém, eu sei que eu serei ferido. Se eu cometer um mal a alguém, eu sei que esse mal vai ser retribuído a mim. Eu vou ter a devida retribuição. Eu acho que é nessa época que surge aquele ditado: não faça para os outros o que você não quer que façam para você. Então, como se aplicava essa lei? A aplicação dessa lei é justamente o oposto do que os escribas e fariseus estavam fazendo. Eles pegaram essa lei e estavam agindo, se vingando individualmente, justiça própria. Enquanto que quem deveria fazer a aplicação dessa lei não era o indivíduo, mas era o governo, as autoridades, o Estado, os anciãos de Israel que tinham o dever de fazer isso. Nós devemos lembrar que o governo era um governo teocrático. E era a lei de Deus que dava autoridade para os anciãos, para as autoridades penalizarem os culpados de praticar o mal. Porém, o que estava sendo ensinado e praticado pelos escribas e fariseus era uma distorção completa da lei. A gente vê isso nos outros exemplos. Se alguém fizeram mal aos escribas e fariseus, eles viram nesse mandamento uma sanção de Deus, uma abertura para que eles se vingassem, para eles fazerem justiça própria. E o que Jesus está fazendo é corrigindo o ensino dos escribas e dos fariseus. Ele está mostrando que essa lei foi instituída para os poderes estabelecidos por Deus fazerem justamente a aplicação, e não os escribas e fariseus, não o próprio indivíduo, mas as autoridades. E Jesus está dizendo: não, vocês estão procurando vingar-se individualmente, vocês são vingadores. Então Jesus vai ensinar aos seus discípulos que agora, no âmbito pessoal, quando nós somos perseguidos por causa do Evangelho, nós não devemos agir que nem os escribas e fariseus. Nós não devemos fazer justiça com as próprias mãos. Mas agora que entendemos o que significa essa lei, eu quero convidar vocês a gente entrar no texto. A gente vê como o cidadão do reino deve retribuir as acusações e as perseguições. Jesus está mostrando o seguinte aos seus discípulos:
de que a lei, ela te dá direito de retribuir olho por olho, não é mesmo? É justo, é a lei. De retribuir dente por dente. Porém, Jesus está indo além. E ele faz aqui, ele nos dá 4 orientações. 4 orientações ao cidadão do reino. Eu quero convidar vocês para ver juntamente comigo. A primeira, você vai encontrar no versículo 39. Essa primeira orientação, que diz o seguinte: se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Pesado, né? A lei ensinada era que se alguém bater na sua face, o que você tem direito a fazer? O que os escribas faziam? Devolve. Bate também. Mas Jesus está mostrando um caminho diferente. Jesus está mostrando o caminho do Evangelho. E sabe mais? Jesus está mostrando o caminho que Ele mesmo fez. Ele está mostrando como devemos retribuir a vingança com graça. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ao invés de você retribuir, agora você oferece o outro lado da face. Vocês observam a profundidade do ensinamento de Jesus? Quem é que vai tomar um tapa e dar a outra face? Senão aquele que é capacitado pelo Espírito de Deus, senão aquele que segue o exemplo do seu mestre. Meus irmãos, um tapa na face, um tapa no rosto, era e é um grande insulto. Principalmente se você fosse atingido na face direita. Sabe por quê? Porque para tomar um tapa do lado direito, o seu agressor ele precisaria ser canhoto. Vocês concordam comigo? E a gente sabe que a população de canhotos é baixa, é pequena. Então, o comentarista William Barclay, comentando esse texto, ele diz o seguinte: que para você acertar a face direita de alguém, era preciso bater com o dorso da mão. Ou seja, além de ser um tapa doloroso, para a cultura, isso era um insulto enorme. Isso era algo totalmente ofensivo. Sabe o que Jesus está dizendo? É que se você foi insultado, quer seja dessa maneira que Jesus está falando aqui, fisicamente, ou quem sabe das maneiras pós-modernas, insultado com palavras, na internet, no serviço, na faculdade, escola. Se você enfrenta a perseguição por ser um cristão, Jesus está ensinando: não retribuam, mas ofereçam o outro lado da face. Acho interessante que alguns comentaristas dizem que oferecer a outra face não é você só virar o rosto, mas é também mostrar uma forma de agir diante das coisas, um jeito de reagir os insultos, afrontas. Nossa realidade não é uma realidade de perseguição física, como muitos irmãos enfrentam no Oriente Médio, em países comunistas, ao ponto de serem mortos por causa do Evangelho. Mas os insultos, as perseguições, os tapas que tomamos, muitas vezes eles não são físicos. Me acredite, tem vezes que é muito mais difícil lidar com palavras do que com golpe físico.
Uma agressão pode lhe deixar com um hematoma durante alguns dias, mas logo vai passar. Mas aquilo que muitas vezes nos é dito pode incomodar, pode machucar o coração por anos. E a gente sabe o quanto isso é difícil, não é mesmo? Dar a outra face. Se não é o Espírito de Deus agindo em nós, o nosso coração depravado dirá: se fizerem isso com você, você precisa dar o troco, você precisa pagar na mesma moeda, para o fulano ver como é bom. Mas Jesus está mostrando como ser gracioso, retribuindo aos outros de forma imerecida. Sabe o que é isso? Isso é graça. É dar ao outro o que ele não merece. É saber que você foi ofendido, mas você retribuiu graciosamente. Isso constrange, não constrange? Quantas vezes nós erramos com pessoas e quando a gente está já pronto esperando, ele nos xingar, falar alguma coisa, essa pessoa nos responde com graça, com amor. A gente fica todo constrangido. É isso que acontece. Não, sempre que eu leio, medito nessa passagem, eu lembro de um missionário que a sua história para mim é muito marcante. Missionário bastante conhecido, provavelmente vocês já tenham escutado falar o nome dele. O nome dele era Jim Elliot. Jim Elliot, juntamente com sua esposa, Elizabeth, eles eram missionários que trabalhavam na evangelização de índios na selva equatoriana. Jim e Elizabeth, eles trabalharam também na tradução do Novo Testamento para a língua dos índios quechuás. E nesse tempo, onde eles estão fazendo essa tradução, Jim, ele se lembra de uma outra tribo indígena, uma tribo já com fama deles serem muito violentos, de que não possuíam contato algum com outros seres humanos. Então Jim, com o propósito de levar o Evangelho até essa tribo, ele começa a elaborar um plano, maneiras de como chegar até eles. Durante um tempo, sobrevoando o local, fazendo através de cordas, enviando alguns presentes, tem uma retribuição, uma troca de presentes, então eles entendem que eles podem ser bem-vindos. Após 4 meses, Jim, juntamente com 4 amigos, decidem: chegou a hora, vamos partir para essa tribo. Eles estavam totalmente cientes do risco, eles sabiam que era perigoso, e alguns integrantes do grupo estavam armados, devido aos riscos da selva equatoriana. Imaginem, vocês estando numa selva, animais selvagens e tudo mais, o risco era enorme. E um dos filhos do amigo do Jim, na despedida do seu pai, pergunta a ele: pai, se os índios atacarem, você vai se defender? Você vai usar as armas? E o que ele responde ao filho: filho, não podemos atirar neles, porque eles não estão prontos para ir ao céu, mas nós estamos. No dia 8 de janeiro de 1956, Jim e seus 4 amigos foram brutalmente assassinados por aqueles índios. Eles preferiram sofrer o dano por causa do Evangelho. As esposas desses missionários, apesar da tristeza e da dor, decidiram seguir com a missão.
E um tempo depois elas foram bem-sucedidas na evangelização daquela tribo. A tribo foi evangelizada e alguns anos mais tarde, o assassino de Din, agora convertido ao Senhor, líder da igreja na aldeia, batiza a filha de Din e Elizabeth no rio onde seu pai tinha sido morto. Eles retribuíram com graça, mesmo na dor, mesmo na morte. Contribuíram para o progresso do Evangelho. Essa é a primeira orientação que Jesus dá aos seus discípulos. Talvez a gente não vá sofrer perseguição física. Talvez seja de outras maneiras. Mas Jesus nos aconselha aos seus discípulos: deem a outra face. Essa é a primeira orientação. E ele diz: não resistam ao perverso, não busquem restituição no tribunal, mas deem a outra face. Não retribuam o mal com o mal, não se vinguem. Se nós, como cristãos, não desejamos que Deus nos trate segundo os nossos pecados, mas de acordo com a sua graça e misericórdia, assim também nós devemos tratar os nossos semelhantes. Segunda orientação que nós temos, que Jesus nos dá nesse texto, está no versículo 40, que diz o seguinte: se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixe que levem também a capa. A figura que Jesus está usando aqui é a seguinte: se alguém te ameaçar com uma ação na justiça, se alguém quiser levar a sua roupa, que deixe que leve também a capa. A questão aqui que Jesus está tratando é a obsessão dos homens por exigirem os seus direitos legais. Jesus confronta a questão do coração. Se alguém vem e entra em ação contra você e ele toma a tua capa, entregue também a tua. O que Jesus está nos ensinando é que nós não podemos odiar até mesmo aqueles que entram com ações contra nós. Buscamos a paz. Devemos preferir sofrer o dano. Jesus não está dizendo que não devemos buscar os nossos direitos. Não, não é isso. Mas que antes mesmo dos nossos próprios direitos, nós temos o dever de amar e de não encher o nosso coração de ódio por alguém, mas revelar através de atitudes que nós pensamos e agimos diferente. Essa é a segunda orientação que Jesus nos dá. Terceira orientação que nós temos está no versículo 41. Jesus diz: se alguém o forçar a caminhar uma milha com ele, caminhe 2. Terceira orientação de Jesus era algo muito comum, segundo a lei romana. As autoridades, elas tinham o direito de obrigar as pessoas a transportar bens até 1 milha, sem pagar-lhes nada por isso. Ou seja, se você estivesse lá de boa, Gilmar vem, carrega 1 milha aqui, você não vai ser pago por isso. Então 1 milha estava tudo certo. O exemplo que nós temos nas Escrituras também é do próprio Simão Cirineu, que é obrigado a ajudar a Jesus a carregar a cruz. E essa prática era algo que os judeus odiavam, porque ela ilustrava publicamente a humilhação de ser um povo subjugado pelos romanos.
Então, os soldados eles poderiam te obrigar a andar uma milha, ou seja, 1.600 metros. E Jesus está dizendo, olha, se obrigarem vocês a andar uma milha, desistam, parem no caminho, se revoltem. Não, anda mais uma milha. Jesus está tratando algo que nos humilha. Ele está mostrando o servir. Está mostrando que o serviço deve ser uma característica cristã. Servir é diferente do que ser obrigado a fazer. Servir é andar uma milha a mais. Sinclair Ferguson diz que o cristão, ao fazer isso, ele realiza o inesperado. Ninguém espera uma coisa dessas. Pois a graça faz com que ele ou ela ganhe pessoas por meio do amor. Servir, andar uma milha a mais, é uma maneira de demonstrarmos o amor gracioso de Deus. O exemplo de Cristo, que veio para servir e não ser servido. Enquanto que a realidade da nossa cultura é querer ser servido, na realidade do reino de Deus, o querer é servir. Amém? Amém. Quarta orientação que Jesus nos dá, nós vemos no versículo 42, onde ele diz, dê a quem pedir e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Agora Jesus está propondo um espírito de generosidade, de disposição para ajudar os necessitados e aqueles que nos pedem assistência. Jesus está dizendo, olha, quando vocês forem solicitados, não volte as costas a quem lhe pede emprestado. Quando alguém se sentir em apuros, solicitar o seu auxílio, o seu socorro, você precisa socorrer essa pessoa. Você não pode dar as costas. É o que Jesus está nos ensinando. Parece simples, mas não é. Principalmente imersos na cultura que nós estamos, onde sempre diz o seguinte, o que eu vou ganhar em troca? Jesus está mostrando que nós devemos fazer o que fazemos, servir, simplesmente porque nós amamos ao Senhor, não visando algo em troca. Nós amamos o próximo. Não dê as costas. Não retribua conforme o mundo retribui, mas retribua com amor e com graça. Amém? Olhando essas orientações de Jesus, elas nos conduzem a algumas aplicações que eu gostaria de ver com vocês. Esse texto, nós vimos que Jesus está desestimulando a vingança. Como eu disse no início, a vingança é uma coisa que nós não sabemos fazer. Portanto, nós cristãos devemos esquecer a vingança. Eu pergunto, meu irmão, há alguma coisa em seu coração contra alguém? Contra alguém que fez alguma coisa contra você? Ainda há no seu coração? Pendura na cruz. Põe na conta de Jesus. Não deixe o seu coração guardar mágoa. Não deixe o seu coração guardar ressentimento.
primeira aplicação que eu gostaria de ver com vocês é que fomos retribuídos com graça. Você sabe o que é isso? Os seus pecados, a sua rebeldia contra Deus, levaram o Filho de Deus à cruz. Sabe o que você merecia? Sabe o que eu merecia? Olho por olho, dente por dente, vida por vida. E Deus seria totalmente justo. Mas o Filho de Deus deu a outra face. Nos retribuiu não da forma que merecemos, mas com a sua imerecida graça. É difícil para você dar a outra face? É difícil para você sofrer insultos? Olhe para Jesus. E lembre-se, enquanto eu e você o odiávamos, Ele nos amou. Não me deu a penalidade que era devida, mas o meu escrito de dívida Ele cravou na cruz. Se Deus agiu com graça, nos retribuiu com graça, por que nós não vamos ser graciosos com o nosso semelhante? Será que vale a pena a vingança? Ou você ainda pensa daquela maneira que a vingança é um prato que se come frio? E Deus, que é gracioso conosco, que não poupou o seu Filho, assim também deve ser aqueles que pertencem ao seu reino, gracioso com aqueles que estão perto, gracioso com o seu semelhante. Segunda aplicação, tome o prejuízo. Se há algo que nós queremos, que nós não queremos, isso é ficar no prejuízo, né? A gente sempre quer o lucro, a gente sempre quer sair por cima. Mas Jesus está mostrando que os seus discípulos estão dispostos a tomar o prejuízo, estão dispostos a abrir mão, muitas vezes, dos seus direitos por causa de Cristo. Estão dispostos a abrir mão da vingança por amor de Cristo. Sabe o que o apóstolo Paulo diz aos Romanos? Romanos 12, 19 ao 21, ele diz o seguinte: amados, nunca se vinguem, deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer, se estiver com sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Pagar o mal com o mal, devolver a agressão na mesma moeda, dar o troco na mesma medida, pode até lhe dar uma sensação de justiça, mas não expressa a graça de Deus. Nós somos um povo perdoado e perdoador. Mesmo que nós recebamos o mal, até mesmo daqueles que nós mais amamos, nós devemos esforçar-nos para fazer o bem perante todos os homens. A vingança é uma atribuição exclusiva de Deus, pertence somente a Ele. Vingar-se de alguém é tentar assumir o comando que só pertence a Deus.
Eu sei que constantemente atos de vingança batem à nossa porta. A maioria das vezes a gente não percebe. É quem sabe na família. Um exemplo, imagine que o esposo ele traz uma chateação para a esposa, briga com a esposa. E a esposa vai fazer comida. E ela lembra do que o marido fez. E ela põe um pouquinho mais de sal, sabendo que o marido é hipertenso. Você sabe o que é isso? Maneira de sermos vingativos, quando nós deveríamos retribuir com graça. Terceira aplicação, e encerro, é que se entendemos de fato que fomos alcançados por Deus, pela obra perfeita e vicária de Cristo Jesus, se entendemos que fomos retribuídos não como merecíamos, mas com graça, então agora que nós somos pertencentes a esse reino, nós não vivemos mais uma vida egoísta, centrados em nós mesmos, mas nós vivemos como servos, não nos contentando com um padrão menor do que esse que Jesus estabeleceu, porque Ele nos mostrou na prática o que é pagar o mal com o bem. É isso que Jesus está nos mostrando. Vocês, servos de Cristo, pertencentes ao reino, a um grande rei, vocês precisam ir além da média do mundo. Porque aqueles que não pertencem a Cristo, sabe o que eles fazem? Eles só carregam o peso que lhes é ordenado, que é mandado. Mas o cristão, ele anda sempre mais. Porque essa é uma oportunidade de mostrar a Cristo. Fazer além do que nos foi pedido. Meus irmãos, eu sei que isso não é nada fácil. E você há de concordar comigo que, humanamente falando, isso é impossível. Você concorda? Dar outra face, andar uma milha a mais, tomar o prejuízo. Talvez você tenha se perguntado, como então você fala de coisas que são impossíveis? E de fato, para o homem natural, isso é impossível mesmo. Porque isso somente é possível. Jesus está falando para os seus discípulos. Jesus está falando para os limpos, para os bem-aventurados, para os limpos de espírito, limpos de coração, os puros de espírito. Isso só é possível com o Espírito de Deus. Só é possível tendo a direção do Senhor em nossa vida. Não há atalhos, não há meios sem ser Cristo de se apossar dessa verdade. A sua justiça própria, as suas obras, aquilo que você faz de bom não é capaz de alcançar o que Cristo exige de nós. É somente uma obra graciosa de Deus, onde o seu Espírito trabalha em nós, que nós somos aceitáveis e conseguimos fazer o que Deus nos pede. Amém? Amém. Dessa forma, vendo que a vida cristã, do início ao fim, é graça, não tem motivo algum para a gente se vangloriar. Não tem motivo algum da gente bater no peito e dizer, eu sou melhor que fulano, eu sou bom. Nada disso. É justamente olhando a nossa miséria que nós passamos a retribuir o próximo
com amor, porque nós fomos alcançados com amor. O castigo que nos era devido não caiu sobre nós, mas caiu sobre o Filho de Deus. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Nós te bendizemos porque aprendemos do Senhor, aprendemos a beleza do Teu Evangelho. O Senhor mostrou o que é dar a outra face, caminhar milhas a mais. O Senhor é o nosso exemplo que tudo suportou e não retribuiu os homens com vingança, mas com graça. E nós, como cidadãos do reino, discípulos do Senhor, queremos viver constantemente essa verdade, sabendo que nosso coração, muitas vezes, as suas inclinações é justamente para a vingança, mas molda o nosso coração conforme a Tua vontade, para que nós possamos agir graciosamente, para que nós sejamos um bom testemunho nesta terra, para que nós de fato sejamos sal e luz nessa terra, Pai. É o que nós te pedimos, ó Deus. E te agradecemos pela Tua obra perfeita em nós. Amém.